boa tarde, seja bem-vindo à terceira parte do consultório desta sexta-feira. A última hora deste programa ficará reservada a um olhar atento às doenças relacionadas com a artrite reumatoide, que é uma doença que fundamentalmente afeta mulheres. Vamos perceber quais os sintomas, qual também o diagnóstico desta patologia. Já sabe que este é um tema sobre o qual pode retirar as suas dúvidas na quarta parte do nosso programa, e para o fazer pode ligar para o número 225083297 a partir de agora, fazer a sua inscrição, ou se preferir pode enviar-nos um e-mail para consultorio@portocanal.pt indicando o seu nome, a sua idade, o local de Portugal de onde nos liga e naturalmente colocando a sua questão. Mas tudo isso só na quarta parte do nosso programa, porque agora é tempo de esclarecermos um pouco mais sobre estas questões, aqui na companhia do Dr. Tiago Meirinhos, é reumatologista. Bem-vindo, antes de mais, obrigada por se juntar a nós aqui no consultório. Ora, de facto, como eu dizia, Dr. Tiago, esta é uma doença que afeta fundamentalmente, ou com maior prevalência, as mulheres, correto? Exatamente. Olá a todos, boa tarde. Boa tarde. Agradecer, obviamente, este convite para falar sobre uma área que me é muito querida. Eu sou um reumatologista, portanto, esta é uma das áreas que eu mais vejo. Esta é uma doença que afeta principalmente senhoras. Existe uma relação mais ou menos de 4:1, portanto, 4 senhoras para cada homem. Não sabemos exatamente qual o motivo para esta diferença, mas sabemos que tem a ver com fatores, obviamente, hormonais, imunológicos, e na prática depois acabamos por ver esta diferença. Dizer também que é uma doença que afeta mais ou menos 0,7% da nossa população, portanto, aproximadamente 70 mil pessoas, ainda é um grande número, e portanto é uma doença que importa muito falar para reconhecer sintomas de forma precoce, de forma a que as pessoas procurem cuidados médicos de forma precoce para que o tratamento seja o mais eficaz possível. Claro. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, é possível ter uma vida normal e é sempre desejável ter uma vida normal com esta doença e com outras doenças articulares que nós também tratamos. Muito bem. Doutora, antes de chegarmos aqui à fase de percebermos quais as fases e os sintomas desta doença, até porque sabemos, como mencionou, que há várias fases e há pessoas que vivem perfeitamente com esta doença e existem casos mais agudos, mas muitos casos que são perfeitamente geríveis. Percebermos aqui o que é que se passa do ponto de vista também fisiológico, o que é que acontece, o que é isto da artrite reumatológica, efetivamente. Exatamente. Portanto, o que nós temos no fundo é inflamação articular, e aqui é um dos conceitos que importa falar, porque muitas vezes confunde-se com dor. Dor podemos ter por vários motivos e todos nós em alguma parte da sua vida terão dor. Uns terão dores no ombro, dores nas costas, e a dor pode ser provocada por várias coisas. Nesta doença o que nós temos é a inflamação das articulações, que se manifesta não só por dor, como por tumefação articular, ou edema ou inchaço. Portanto, as articulações ficam inchadas e isso corresponde à inflamação. É um inchaço diferente, por exemplo, das pessoas mais velhas que têm artrose, que também têm alguma deformação das articulações, mas é uma tumefação e é um inchaço mais duro. Aqui o que temos é uma inflamação mole. Eu digo muitas vezes, quando a doença está ativa e não está controlada, o que nós sentimos é uma textura muito semelhante a balões com água. Portanto, nós apertamos e há ali alguma parte que cede e depois volta. Isto é inflamação, isto é a fisiopatologia, que depois tem aqui uma cascata de interleucinas, etc., que não importa falar, mas que se manifesta pela dor e que é uma dor diferente da típica dor que as pessoas estão habituadas. Portanto, esta é uma dor que melhora com o movimento e agrava com o repouso. E, nesse sentido, tende a ser uma dor muito noturna. Portanto, ou também no início da manhã. No início da manhã. E há uma característica muito importante, e quem tem esta doença e outras doenças inflamatórias articulares, embora esta seja o paradigma, é uma rigidez matinal, que é uma sensação um bocado difícil de descrever. Eu já tive alguns doentes que me dizem, a título de exemplo, que parece que acordam com uma luva de boxe, e é nós tentarmos pegar ou apertar um botão com uma luva de boxe. Vamos ter muita dificuldade, falta ali alguma sensibilidade. Sim. E isto é o que se passa ao acordar, portanto, uma rigidez articular que tende a ser prolongada. Porque quando nós acordamos é normal termos alguma rigidez, todos nós acordamos. Mesmo alguma lentidão? Sim, eu diria que até 5, 10 minutos, até pessoas muito jovens como nós podem ter, mas que efetivamente nesta doença depois o que temos é um prolongamento deste tempo, muitas vezes de horas. E então são, por exemplo, senhoras que para conseguirem vestir-se têm que acordar, por exemplo, 2 horas mais cedo, para abotoar um simples botão, que é uma coisa que fazemos com relativa facilidade, esta rigidez. Portanto, no fundo, inflamação das articulações, principalmente das mãos, dos pés, mas pode atingir, no fundo, qualquer articulação. Mas fundamentalmente a zona dos pulsos é uma zona muito afetada. Mãos, punhos, pés são as articulações mais afetadas, mas teoricamente pode atingir qualquer articulação, à exceção de algumas que são muito poucas. Mas, portanto, esta inflamação, no fundo, é o grande paradigma e a grande fisiopatologia que nós temos e que tratamos.
temos. Certo, com grandes dificuldades do ponto de vista da motricidade fina também, não é? Das questões relacionadas e que pode comprometer depois também uma série de processos básicos, como mencionou, abotoar um botão, cozinhar, escrever daqui com uma caneta na mão, tudo isto pode estar de alguma forma comprometido numa fase mais aguda da doença, certo? Sim, ou quando a doença não está controlada, não é? E eu acho que o grande objetivo deste tipo de programas que fazem educação para a saúde, no fundo, é nós tentarmos tocar nas pessoas de forma a que fiquem com esta mensagem. E inflamação articular não é uma coisa normal. Portanto, nós temos que procurar saber porquê temos. E sabemos que as mãos, os pés, os punhos são as articulações mais afetadas e daí vêm as principais limitações. Ao acordar ou vestir, nos homens, por exemplo, fazer a barba é uma coisa também que é muito difícil quando a doença não está controlada. E claro, escrever, tudo o que envolva gestos finos, porque as articulações, quando estão inflamadas, qualquer pequeno gesto provoca uma dor forte. E nós sabemos o que é ter uma dor forte, imaginem o que é viver com uma dor forte nas mãos durante meses ou anos. E depois temos a fase mais tardia, que enquanto médico, acho que o que nós temos que tentar é evitar que se chegue lá, que é a deformação. Que é muitas vezes a face mais visível, porque as pessoas vão à internet e procuram artrite e aparecem mãos muito deformadas. Ora, eu quero dizer a toda a gente que hoje em dia temos tratamentos eficazes, obviamente cada caso é um caso, para evitar que essa deformação ocorra, porque quando chegamos a esse ponto, é um ponto irreversível. Certo. Ora, nós já percebemos aqui que é uma doença que que se manifesta fundamentalmente no público feminino. Do ponto de vista de faixas etárias, isto é transversal ou acontece normalmente em faixas etárias mais avançadas? Portanto, as doenças podem acontecer, e este tipo de doenças podem acontecer desde a infância até à terceira idade, mas principalmente esta doença manifesta-se entre os 20 e os 50, 55 anos, pelos tais fatores hormonais que já falamos antes e que o que nós vemos é que na prática, quando a doença começa, na maioria dos casos é nesta faixa etária. Existem casos que acontecem em crianças, idosos, mas a maioria são senhoras entre os 20 e os 50 anos, portanto em idade fértil, o que muitas vezes tem um impacto também no planeamento futuro que as mulheres fazem, e até há poucos anos não era raro vermos senhoras a quem foi aconselhado não terem filhos por terem estas doenças, mas também porque faziam outros tratamentos. Ora, vamos até perceber que, curiosamente, a gravidez pode ser aqui uma fase muito positiva para quem sofre desta patologia, correto? Sim, esta é uma doença que habitualmente abranda durante a gravidez, o que é bom, porque são também poucos os fármacos que podemos fazer nessa fase. Existem medicamentos que podemos fazer, e temos muitas senhoras que têm que fazer, mas de um modo geral podemos dizer que a doença fica mais leve. O pior muitas vezes é no primeiro trimestre, depois em que a doença volta a agravar, e temos senhoras que estão a dar de mamar, por exemplo, algumas limitações a nível de fármacos, e imaginem o que é mudar fraldas 5 ou 6 vezes por dia com uma limitação destas. Mas sim, sabemos que durante a gravidez, e vemos na prática que é uma doença que abranda. Claro, muito bem. Tiago, falou aqui de um sinal que me parece importante nós de facto focarmos, que é esta não normalização destas inflamações, porque muitas vezes, como me referiu, nós vamos subvalorizando uma série de sintomas, e o que acontece é que depois, quando procuramos ajuda, nomeadamente de um reumatologista, já estamos numa fase um pouco mais avançada da doença, que é mais difícil naturalmente de tratar. E é importante, de facto, que este diagnóstico seja feito de uma forma precoce e que possamos estar aqui atentos a pequenos sinais ou a pequenos sintomas que nos indiquem que poderá fazer sentido procurar uma ajuda médica, certo? Sim, e acho que aí os médicos de família são essenciais, não é? Nós trabalhamos muito com os médicos de família, enviam-nos doentes, fazemos eventos de formação para que, efetivamente, as pessoas, na maioria dos casos, quando vão a um médico, vão ao seu médico de família. E os médicos de família têm que saber tudo. E, portanto, não é fácil saberem tudo. E se nós conseguimos passar 3 ou 4 pontos que são essenciais de não deixarmos escapar, eu acho que nos enviam doentes de uma forma muito atempada e nós conseguimos fazer o que melhor sabemos, que é tratar bem. Agora, claro, os doentes têm que chegar numa fase atempada, porque inflamações das articulações não são normais e, portanto, uma coisa é se nós batemos com o dedo e ficamos com dor. Agora, se ao final de 3, 4 meses continuamos com essa dor, algo não é normal. E depois nós, quando somos mais jovens, tendemos a desvalorizar e a
negar, dizendo que isto vai passar, isto não é nada. Ora, se esta doença começa em idades jovens, que nós vemos muitas vezes são senhoras que andaram 12 meses assim, porque achavam que ia passar, depois veio a pandemia, depois veio não sei o quê, e portanto foram adiando. Às vezes estamos a falar de 3 anos. Exatamente. Da minha experiência pessoal, e eu não tenho nenhum dado robusto que o mostre, é que as pessoas mais velhas procuram cuidados de saúde mais cedo perante este tipo de sintomas. As pessoas mais novas, pela pressão do trabalho, filhos, levar à escola, trazer da escola, adiam muitas vezes até um dia em que estão de férias e se lembram. E nesta doença que é deformante e que essa deformação é irreversível, isso pode ser catastrófico. Os primeiros sintomas que é que nós podemos estar atentos? Quais são os pequenos sintomas aos quais podemos estar atentos? Sabemos que depois há outros sintomas maiores, nomeadamente uma febre, fadiga, às vezes uma anemia associada, mas há depois uns primeiros sintomas, talvez mais subtis, que vale a pena aqui referir. Eu acho que a dor é essencial, não é? Porque a dor é um sinal de alerta e nós não podemos... Exatamente. E é uma dor que é perpetuada, portanto, ela não passa e vai aumentando gradualmente. E é diferente, por exemplo, aqui comparando com outra doença que nós vemos também, com as crises do ácido úrico. Dá umas crises muito fortes, que em poucas horas a pessoa fica com uma dor excruciante. Aqui não. Aqui são semanas. Vai aumentando. E é possível no início ir fazendo uma vida normal, até porque toda a gente tem anti-inflamatórios em casa e vai tomando e vai passando. Vai aliviando. Agora, esta dor vai aumentando e depois, claro, vem a tal tumefação ou inchaço que corresponde à inflamação. Porquê? Porque temos líquido dentro das articulações. Esse líquido é uma consequência da tal inflamação e é tóxico para o osso e é o que leva depois às deformidades que nós muitas vezes acabamos por ver. Mas eu acho que os sintomas articulares são muito estes e depois há um conjunto de sintomas mais gerais, que a pessoa não se sente bem. E é difícil dizer porque as pessoas dizem sinto-me com febre, mas meço a febre e não tenho. Sinto-me cansado, mas não fiz nada. E são estes sintomas que no fundo são um reflexo da inflamação que anda pelo corpo e que nós apanhamos muitas vezes no sangue. Exatamente, desta sobrecarga do nosso corpo. Exatamente, porque há ali uma resposta inflamatória, como se uma infecção se tratasse, mas que não é uma infecção, e o corpo acaba por ter algumas consequências que nós, do ponto de vista de sangue, conseguimos ver. E, por exemplo, anemia é uma consequência desta inflamação. Anemia, e depois temos alguns marcadores que temos que fazer muitas vezes, que têm a ver com inflamação e que vêm geralmente altos e que no seguimento, depois que fazemos, queremos que eles estejam normais, porque se estiverem normais significa que a doença está controlada em princípio. E falando também nesse ponto, existem depois algumas análises mais específicas que as pessoas muitas vezes também têm muitas dúvidas sobre esse ponto. Vamos falar então de facto aqui do diagnóstico, já deu aqui uma entrada nesta questão. O diagnóstico não é feito com um exame só, portanto há aqui um conjunto de ferramentas que vocês têm ao vosso dispor para fazer o diagnóstico, certo, doutor? Sim, portanto isto é um diagnóstico clínico. Há um conjunto de fatores, habitualmente, que envolvem a avaliação que nós fazemos, portanto falamos com o doente, fazemos perguntas. Temos que considerar o tempo de evolução, portanto uma inflamação que dura há 5 dias nunca pode ser considerada, até pode vir a ser uma artrite reumatoide, mas pode ser muita coisa. Naquele momento tomar essa decisão. Portanto, habitualmente são mais do que 6 semanas com estes sintomas, com a tal tumefação. Depois nós fazemos uma coisa que se chama contagem articular, vamos palpar as articulações uma a uma e depois vamos ver quantas é que temos inchadas e quantas é que temos dor. E depois, claro, pedimos exames. Esses exames dividem-se em exames de sangue e exames de imagem. No sangue, eu diria que os marcadores inflamatórios são muito importantes e servem também para excluir depois outras coisas a nível hepático, por exemplo. E temos as tais provas que são muito específicas, que são os anticorpos, que muitas vezes as pessoas hoje em dia procuram fazer e fazem até alguma pressão para fazer. E aqui neste caso são 2 essencialmente, que é o fator reumatoide e o anti-CCP, que são marcadores que efetivamente associam-se a esta doença. No entanto, é possível ser saudável e tê-los positivos. Assim como é possível ter esta doença e eles serem negativos. Portanto, há aqui a avaliação clínica é muito importante. Claro. Depois, relativamente à imagem, tem também aqui o raio-x que serve fundamentalmente para perceber qual o local exato da inflamação, é isso? E para vermos muitas vezes o dano, porque numa fase inicial as alterações que surgem numa radiografia são muito simples e até podem ser normais e muitas vezes nós vemos pessoas que até procuraram cuidados médicos, fizeram uma radiografia, estava normal e ficaram, mas numa fase mais tardia, aí sim aparecem as deformidades, que é o que nós não queremos de todo ver e que se manifestam muitas vezes por uma coisa que se chama erosão, que é a destruição do osso e essa destruição já não volta, não é? Claro. Portanto,
Até porque, como mencionou, esta é uma doença cujas consequências podem ser irreversíveis, certo? Portanto, quanto mais rapidamente procurarmos ajuda médica, poderá fazer toda a diferença no desfecho e, sobretudo, no bem-estar destes pacientes, que é algo que é possível fazer uma vida normal se a doença estiver controlada. Que medicação é que é feita? Como é que é feito também esse processo de tratamento, doutor? Além da medicação, há outros indicadores? Sim, portanto, o tratamento não farmacológico, como em qualquer doença, temos que fazer, não é? Sabemos que é uma doença que piora e é mais grave em pessoas que fumam. E, portanto, tabaco, eu diria que em quase todas as doenças, ou todas elas, temos que dar esse estímulo. E mesmo sem doença, Sr. Doutor? E mesmo sem doença, exatamente. Mas, portanto, aqui sabemos que o tabaco é um fator agressivo extra. O excesso de peso, tal como em muitas doenças, porque temos uma sobrecarga das articulações e, portanto, uma articulação que já não é saudável. Se tem uma sobrecarga de peso, vamos ter mais dor. E isso foi uma das consequências do confinamento. As pessoas aumentaram de peso e agora têm mais dor também por isso. E depois temos os tratamentos mais sintomáticos para a dor em si, como os anti-inflamatórios e a cortisona, que as pessoas ainda dizem cortisona. Antigamente era o único tratamento que era feito, até há 30 anos, e claro, aumentavam de peso, ficavam diabéticas, e isso era uma consequência muito má. Hoje em dia usamos esses tratamentos apenas numa fase inicial, enquanto temos dor e inflamação mais ativa, porque depois temos outros... Exatamente. Depois temos outros que são específicos para esta doença, que podem ser orais, injetáveis e que são muito eficazes, e as pessoas geralmente com estes medicamentos respondem e ficam muito bem. O que não quer dizer que fiquem bem para sempre com este medicamento. Nós muitas vezes temos necessidade de trocar ou de fazer aqui algumas pausas, porque estes medicamentos são os imunossupressores, sobre os quais existem muitos mitos e muitas vezes as pessoas deixam de tomar, e isso é uma guerra que nós temos também. Até falou aqui desta questão do sistema imunitário, e pode ser interessante também trazê-la aqui, apesar de estarmos já quase a chegar ao fim desta parte, mas ainda fica connosco depois na quarta parte do programa, porque sabemos que esta é uma doença que, não sabendo exatamente qual a causa, digamos assim, há aqui um comprometimento do sistema imunitário, certo? Que começa, vou passar aqui uma expressão corriqueira, mas para que todos possam compreender, a lutar contra si próprio, certo? Exatamente. Portanto, este sistema teoricamente serve para atacar o que vem de fora, atacar os vírus, as bactérias, fungos, etc. E aqui ele no fundo baralha-se. Agora, nós pensamos que ele se baralha porque nós já nascemos com esse defeito. E esse defeito pode nunca se manifestar, ou então depois, mediante a exposição a alguns agentes, vir a manifestar-se. E são esses auto-anticorpos que nós temos que combater. Porque não é suposto criarmos anticorpos contra nós próprios. Lá está, isso é anormal. E depois, os fármacos que nós temos mais eficazes para esta doença atuam nesse ponto. Portanto, eles vão deprimir o sistema imunitário, fazendo com que a doença adormeça. Embora numa fase inicial fazemos os anti-inflamatórios porque são muito bons para a dor e para o sintoma de dor e inflamação. Mas depois, claro, a longo prazo, o ideal é não termos que fazer os tais anti-inflamatórios, porque depois também há alguns efeitos que daí vêm. Secundários, naturalmente. Tiago, sugeria que ficasse connosco aqui, seguimos todos juntos para um curto intervalo, mas regressa daqui a pouco para responder às dúvidas e às questões de quem está lá em casa. Já temos muitas chamadas, ainda assim, se quiser tentar ver a sua questão relacionada com esta especialidade de reumatologia respondida, pode tentar inscrever-se para o número 225083297 ou, se preferir, enviar um e-mail para consultorio.pt. Regressamos então daqui a pouco, a seguir a um curtíssimo intervalo. Até já.